Fala pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats, iniciando agora o programa 9 de apostas Footstats. Fizemos 8 já, portanto, matemática em dia. Eu tô aqui com o nosso queridíssimo Gufo. Gufo, hoje dias de clássicos, uma rodada de novo de clássicos. Semana passada já tinha sido, mas essa é, vou te falar, pesada. Pesada. Roma e Lazio, Real Madrid e Barcelona, Flamengo e Vasco. Tem para todos os gostos aqui e só coisa violenta. De torcida, inclusive, que você vai contar pra gente. Tudo bem com você, Gufo? Beleza, Zé? Beleza. Um abraço aí pra galera ligada no Apostas Footstats. O jogo começa aqui. Vamos quentes. São 3 jogos assim que tudo pode acontecer. Clássico é isso, né? Tudo pode acontecer, mas a gente vai trazer informações para a galera ficar num caminho um pouco mais controlável dentro desse tudo pode acontecer e a gente fazer investimentos bem feitos. Confesso que todas as odds que a gente for ver agora, eu geralmente dou uma sapeada antes dos programas, dessa vez eu não sapiei em nada. Certo. Vou abrir aqui a Betsu, que é o que a gente faz. Sempre a gente vai decidir ali na hora. Quer dizer, as decisões são sempre feitas na hora. Isso sempre acontece. Mas eu digo, eu não tenho noção. Eu não dei nenhuma, sabe, uma investigada por curiosidade. Sim. Nada. Vai ser tudo aqui no ao vivo. Surprise. Gufo, vamos começar já então? Tem alguma coisa que você queria falar antes? Antes, só para relembrar para a galera que a gente teve um aproveitamento de um win rate, né, como a galera das apostas diz, de 57% na semana passada. Fizemos 7 apostas, perdemos 4, acertamos 4. Quem acabou com a nossa vida semana passada foi um tal de Cristiano Ronaldo, né, Zé? Que pariu, esse foi... Porque todas as informações que nós colhemos antes do jogo davam que ele estava lesionado e que ele não ia jogar. Mas tem esse detalhe. A gente fez o jogo baseado em que ele não jogaria. Que ele não jogaria. Né, contra o Tottenham, que estava muito bem no campeonato. Agora que eu tô lembrando, cara. O Tottenham vinha bem e a gente disse, bom, o CR7 não vai jogar, tá lesionado, então vamos de empate ao Tottenham. Né, e o under 2,5. E aí foi 3-0 pro United, 3 gols do Cristiano Ronaldo. Eu não acredito, essa vai foda. Não, e acompanhando ali, foi de doer, porque de fato a gente achou que ia ser um joguinho apertado, under 2,5, era uma coisinha mais assim... E filha da mãe fez gol de cabeça, fez gol de fora da área, fez... E é interessante você ver um cara como esse que se cuida tanto, né? A recuperação de um atleta como o Cristiano Ronaldo é muito diferente de uma recuperação como um Neymar, que é um cara que é da noite, que bebe, que frequenta, né? Não fala assim. Não, digo que ele tem todo o direito de fazer isso. Tá. O que eu estou dizendo é que quem bebe álcool, a recuperação física demora muito mais. Entendi. O Cristiano Ronaldo não tem uma gota de álcool no corpo dele, então ele tem uma lesão muscular, alguma coisa assim, ele consegue se recuperar antes que quem não se cuida. Sim. Então, faltou um pouco mais de precisão na nossa informação sobre recuperação do Cristiano Ronaldo. A gente tem que trazer um médico para opinar. Falar, confio ou não confio nesse cara, se ele vai voltar ou não. É verdade. E essa semana ainda que a gente ouviu muito a respeito do fim da era dele e do Messi, porque os dois foram iluminados na mesma semana, né? Sim. Mas, porra... Mesmo assim, ele machucou a gente. No resto, a gente foi muito bem. Sim. Mas, puta, esse jogo a gente perdeu tudo, né? Perdemos tudo, né? No jogo da Juventus acertamos tudo e no jogo do Flamengo e Vasco foi 50-50, 50-50. A nossa média agora dos nossos 8 programas, nossa taxa de acerto está em 64%, que é super aceitável. Vamos pensar, gente, no longo prazo, aí daqui, sei lá, no final do ano, a gente manter esse 64%, 70%, nossa, é lucro bom. Ah, mas, Gufo, a gente tem que ficar acima de 70%, cara. Não, vamos ficar. A gente ficou o tempo inteiro acima de 70%, caímos. Sim. 2 programas atrás, recuperamos 75 quase, agora caímos de novo 64. Não, vamos pegar essa. Não, vamos pegar. Vamos chegar em 80. Vamos nessa. O Gufo, vamos começar com Roma e Lazio, então? Il derby della capitale. Derby da Capitale. Você quer contar a historinha antes ou depois? Depois, vamos com os números primeiro. Fechado, é nós. Só quero começar. Sim. Nos últimos 50 anos, esses 2 times, cada um ganhou 2 títulos. Então, assim, é clássico entre eles. Sim. Porque, assim, então, é um time que está ali do meio para cima na tabela, mas ninguém vai fazer verão aqui. Não, dos dois. Todo mundo sabe que são 2 times que estão disputando vaga em Champions. Não estão para disputar o título. Não, isso com certeza. Mas eu digo assim, são 2 times que não ganham nunca. Esse é o meu ponto. Sim. E outra coisa é que vale o campeonato de Roma e Lazio sempre é o derby.
Eu costumo brincar que é muito similar ao que é o Grenal no Rio Grande do Sul, porque geralmente Inter e Grêmio, os dois não disputam os mesmos títulos, de vez em quando um chega e o outro não, mas a gente nunca vê os dois lá em cima disputando os mesmos títulos, né? Porque não tem essa força, a economia não permite, o tamanho dos clubes não permite, e Roma e Lazio é a mesma coisa. A gente jamais vai ver Roma e Lazio disputando o Scudetto, os dois no mesmo nível. Roma e Lazio não têm o mesmo poder financeiro dos times dos três do norte. Exato. E Nápoles, né? E Nápoles, recentemente. Isso. Não tem. Não tem. E assim também eles se cercam muito entre eles. Ou seja, o mais importante é vencer o adversário do que propriamente ganhar o título. Agora, Gufo, não tem na Itália, por exemplo, um cara que torce para o Roma que mora em Bari, por exemplo. Não é assim. Não. Os dois times a não ser que ele seja romani, nasceu Sim. em Roma e foi morar em Bari, beleza. Não, entendi, mas tipo, não são times nacionais. Portanto, não são times da capital. Exato, são times da capital. São times que são mais recentes no histórico em relação a Inter, Milan, Juventus, Torino, que são times mais tradicionais, times do século XIX, e esses são times do século XX, ali da década de 20. Pra gente é velho pra cacete, mas pra eles não, né? Essa que é exato. Mas vamos lá, Gufo. Vamos lá, botar aí meu querido diretor Júnior Santos, o ídolo do Footstats. Bota pra gente primeiro o card, pontos e posição na tabela, para a gente dar uma olhada onde é que esses dois times estão, Zé. Eles estão muito parelhos, né? A Lazio está em quinto com 48 pontos, a Roma em sexto com 48 pontos, só difere mesmo nos critérios de desempate dos gols marcados. E o gráfico do índice Footstats, que a gente sempre usa aqui para mostrar para a galera qual é o momento dos dois times, onde é que eles estão agora em relação à sua performance, a gente vê, olha, Zé, as curvas são muito parecidas, tá? Verdade. A Roma em casa e a Lazio fora, a Roma é o vermelhinho, a Lazio é o laranja. Tiveram picos parecidos, ok, a Lazio como visitante tem uma média de 114 pontos no índice, é bem mais alta do que a média da Roma como mandante de 70,5. Mas se a gente for ver em termos de irregularidade ou regularidade, como você quiser, de performance, eles estão muito parecidos, né? São muito irregulares nesse ponto, quer dizer, eles são igualmente irregulares. Exato, perfeito. E mais ou menos na mesma proporção. Eles sobem quando eles sobem juntos, eles descem juntos, agora estão os dois novamente numa linha de ascensão, o que significa que daqui a pouco os dois vão estar numa linha descendente de novo. Exato. É bem possível. Fazer um jogo com pancadaria, os dois gráficos descem ali, tem um monte de expulsão, o índice penaliza expulsão. O Gufo, só uma coisa que você tá para ficar ainda no índice, a Roma tá, eles estão com os mesmos pontos, né? Mesma pontuação na tabela. Isso. Só que no índice a Roma tá algumas posições à frente da Lazio. No total. Vamos lembrar de revisitar isso nas últimas rodadas? Sim. Faltam aí 10 rodadas para acabar o campeonato, para ver se a Roma, pelo que eu entendo, a Roma vai chegar na frente da Lazio no campeonato. Legal. Pelo que o índice entende. O índice está mostrando essa tendência. Exato. Com alguma folga, a Lazio está aí alguns pontos para baixo. Tá? Sim. A gente vê aqui que a Roma ou o Roma? A Roma. Por que a Roma e não porque o time? Porque a associação. É tipo Chape? Por exemplo, a Chape. O Palmeiras deveria ser chamado a Palmeiras, porque é a Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente fala Palmeiras no masculino. Entendi. Como um desvio de linguagem por causa da masculinização do negócio. Entendi. Mas é a associação da Roma. Vou te dar uma ideia, vai na Rua Turiaçu no próximo jogo do Palmeiras e propõe isso. Propõe isso. Vai com cartaz, você gente, quer dialogar. A Palmeiras. Olha, o que vocês acham desse bloco? A gente manda o Águia da PM te acompanhar ali e tal. Ele vai só monitorando você ali. Salva o rapaz ali. Então a Roma é o quinto melhor mandante do campeonato, 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas jogando em casa, aproveitamento de 62% dos pontos. E a Lazio é só a sétima melhor visitante, tem 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, com 21 pontos, 47% dos pontos aproveitados. É bom a gente lembrar assim, que a Roma vem de 8 partidas invictas, né, 4 vitórias, 4 empates, e o artilheiro Tammy Abraham, ele está num desafio pessoal muito interessante, que ele está a 1 gol de bater o recorde do Batistuta, de 21 gols na sua primeira temporada vestindo a camisa da Roma. Ou seja, o Batistuta é o maior artilheiro da Roma em termos de primeira temporada. O Batistuta? Não, você falou Batistuta, me veio o Totti na cabeça. Sim, não, viajei.
O Totti é o maior ídolo da história da Roma, isso é incontestável. Isso estátua, ele é Deus para Roma. Agora, o Batistuta jogou tanto tempo assim na Roma, cara? Não, ele não jogou tanto tempo, mas na primeira temporada ele fez 21 gols. Porra. Ele é o maior artilheiro da Roma em primeiras temporadas. Entendi. E o Tammy Abraham pode bater esse recorde nesse jogo. Eles foram campeões com essa performance dele? Não. Não. Ok. Então fica... cara, torcedor se apega no que dá para se apegar, né? Não é só título, então... Sim. Beleza, Batistuta foi o... Não, o Batistuta era um puta do artilheiro. Porra, né? não, jogava sim, muito, né? Sim. Não estou dizendo do lado do torcedor da Roma. Sim, sim. E o Lazio tem, dos últimos 10 jogos, 6 clean sheets, ou seja, 6 jogos sem levar gols dos últimos 10. Ou seja, uma defesa bem consistente dentro da sua média. A Lazio não toma gol? A Lazio tem 6 jogos de clean sheet nos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos. Tá. É pingado, tá? Não é na sequência. Entendi, eu entendi. Né? Agora, tem um dado ruim para os dois aqui, que você falou irregularmente, os dois são bem parecidos. A Roma tem 9 jogos só sem sofrer gols, de 29, pô. Então. Não é nada. É muito pouco, né? Muito e a Lazio, pouco. 7 jogos apenas não sofreu gol. Sim. Então, os caras fazem e ambos não fizeram gols em apenas 5 jogos. Isso eles estão iguais. Sim. Ou seja, vão tomar gol. Vão tomar gol. Tá com um cara que vai e aqui ambos marcarão. As probabilidades apontam isso que o Zé está dizendo. Júnior, bota pra gente, por favor, aí o card de mercado de gols e odds sugeridas, que é aquele que a galera sempre pega aí os dados com a gente. Só relembrando, pessoal, essas odds sugeridas, elas são odds de acordo às probabilidades dos nossos cálculos. Não significa que essas são as odds que vão acontecer. Você tem que pegar essas odds, comparar com as da sua casa preferida e a partir daí encontrar se tem valor ou não para você dentro do seu método, dentro da sua estratégia. Isso aqui é só uma sugestão de tendência para vocês olharem essas probabilidades e tomarem as suas decisões. Então vamos lá. Over 0,5 no HT, 83%, uma odd sugerida de 1,20. Over 1,5 o tempo inteiro, olha aí, Zé, over 1,5 bem alto, 80%, 1,25 a odd sugerida. Over 2,5 ainda alto, 60%, odd sugerida 1,67. Over 3,5 aí já cai pela metade, 30% com uma odd sugerida de 3,33. E aquilo que o Zé estava falando, galera, ambos marcam, o famoso BTTS, está com uma probabilidade de 50%, odd sugerida de 2, ou seja, é alta essa probabilidade dos dois times marcarem. A gente está acostumado a ver aqui um BTTS abaixo de 50 sempre. Vamos dar uma olhada aí, Júnior, por favor, no quem sai na frente e quem vence o primeiro tempo. A Roma abriu o placar, Zé, em 67% dos jogos como mandante, sai na frente na maioria das partidas. E a Lazio abriu o placar em 47% dos jogos como visitante. É um time que sofre quando vai visitar o adversário. A Roma ganhou 53% dos primeiros tempos, para você que gosta de trabalhar com HT, e o Lazio ganhou 33% dos jogos como visitante. O Lazio não costuma ganhar os primeiros tempos. E vamos ver quando que eles marcam gols. O card de quando marcam e sofrem gols. A Roma marcou 55% dos seus gols no primeiro tempo como mandante. E olha só, o Lazio marcou 60% dos gols também no primeiro tempo. Então olha que interessante, a Lazio como visitante marca mais gols no primeiro tempo, mas termina não ganhando os primeiros tempos. Geralmente são gols que podem ser gols de empate ou podem ser gols de recuperação, mas raramente são gols de vitória de primeiro tempo. A Roma sofreu 51% dos gols no segundo tempo como mandante e o Lazio sofreu 54% dos gols no primeiro tempo, aquilo que a gente está falando. A Lazio sofre nos primeiros tempos e termina muitas vezes recuperando um empate ou fazendo um gol de desconto, mas o primeiro tempo para a Lazio termina sendo pior do que o segundo. Entendi. Cara, enquanto você estava falando, eu lendo os gráficos, eu estava aqui entrando nas odds. Eu tenho uma sugestão para você. Manda. Talvez não falarmos de over, podemos falar de over também, tá? Mas me parece 1x2. Uhum. Eu iria em dupla possibilidade dessa vez. Sim. Porque eu iria Roma e empate. Roma e empate. Certo. E ambas equipes marcam, acho que de tudo, tanto over, gols, 1x2 e over de gols e mercado de gols. E eu queria incluir ambas equipes marcam, both teams to score, e eu iria de sim. Do que você mostrou, aqui estão pagando 1,62.
Ou seja, me parece que é uma probabilidade boa, sim. porque eles estão pagando pouco e 60% de retorno não é exatamente uma aplicação ruim. Certo. Tem risco, tem tudo, é futebol, Sim. beleza. Estamos aqui exatamente para diminuir o risco. 62%, 1,62. Legal. Eu iria nessa. Também. Então vamos começar, tipo, os dois marcam, Sim. beleza? Agora a gente pode até discutir o outro. Eu iria de dupla possibilidade, Roma e de O novo. 1,62 é o BTTS. BTTS, Sim. Roma, ambos marcam, Sim. 1,62. Dupla possibilidade, Roma e empate. Casa e empate, cadê você? 1,42. Tá? Casa e fora é o que menos pagam, ou seja, eles não sabem, tanto o Lazio quanto a Roma podem ganhar, né? Sim. 1,31. E fora, Lazio e casa, 1,49. Eles estão pagando mal tudo. Sim, muito parecido. Muito né? parecido. Eu iria no casa e empate aqui. Se você não quiser falar de 1x2. Ou Não, você quer peitar 1x2? Eu acho interessante essa possibilidade, porque o empate é muito provável que aconteça, uma situação de empate, mas eu concordo que talvez a Roma, por jogar em casa, né, e também por estar num momento um pouquinho mais interessante, por ter um artilheiro, apesar que a Lazio tem o Immobile também, né, que é um baita de um artilheiro. Certamente, também eu vi que os dois times estão completos, não tem lesões importantes, então vai ser um jogo muito disputado. São dois grandes treinadores, Mourinho e o Sarri. São dois caras acostumados a esse tipo de jogo. Provavelmente não será um 0-0. É muito difícil que seja um 0-0. Você quer ver uma coisa engraçada? Que eu dei uma olhada nesses dois times. As 6 primeiras rodadas da Roma, eles tiveram mais posse, não importa, casa, fora. Os 6 primeiros jogos, eles sempre tiveram mais posse. Depois disso, a Roma ficou... Cara, batimento cardíaco ali, como é que chama o que você fala sempre? Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Sim. Casa tem mais, fora tem menos. Casa tem mais, fora... Esse é o Roma, Roma hoje. A Lazio, dos últimos 19 jogos, apenas eles não tiveram mais posse. E foi ali apertadinho também, 51-49, contra o Nápoles, que é um jogo duro. Então, eu acho que vai ser um jogo da Lazio para cima, dominando ali, né, que troca de passe, blá, 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 porque 19 parece que eles vão, né? Parece que está meio estabelecido esse padrão de jogo. Sim. O que a Roma tem de mais forte, comparando todas as estatísticas, é bem parecido, tá? Quantidade de gols, a Lazio tem um ataque um pouco melhor, mas sofre mais gol. Sim. A estatística que se destaca mesmo são a força de desarme da Roma. Certo. Então eu acho que por serem em casa, enfim, tem um sistema defensivo melhor, eles podem ter opção de contra-ataque interessante. Eu iria por aí no que eu acho que vai acontecer. Ou Roma ou empate. Eu queria trazer esse dado. Achei interessante. E convence. Assim. E a Lazio tem 1,20 gols sofridos por jogo de média. Sim. Ou seja, cara, não é exatamente uma puta defesa. A gente mostrou no índice Footstats ali no gráfico que o desempenho da Lazio fora é melhor do que da Roma como mandante, em termos de performance de índice Footstats. Exato. Mas isso é um clássico, né? Exato. Às vezes essas coisas no clássico elas terminam não sendo tão cravadas assim. Se fosse qualquer outro jogo aqui, a gente diria, bom, a Lazio é favorita, mas não é. Sim. Não é. E as odds estão mostrando isso também. A casa não está enxergando o Lazio como favorita. Não tá. Então vamos. Vamos então. Bom, é isso. Gols, você vai querer falar de gols? Ou não vou meter a mão só com boca aqui? Como é que tá o over 2,5 aí? Te falo. Resultado de jogo, total de gols. Vamos lá. Você quer ver o quê? Tudo? Over? Over 2,5. Over 2,5, 1,77. Tá bom. Under 2,5, 1,94. Aí é 1-1 que salva a gente, porque both teams to score. Aquilo que a gente fala de por que a gente passa as probabilidades sugeridas para a galera. A nossa probabilidade sugerida é de 1,67. A casa está dando para o over 2,5. A casa está dando uma odd sugerida de 1,77. Então, há valor aí. Você acha? Tem valor, porque a casa está precificando mais do que São a gente. 3 gols, cara, num clássico. 2-1. Você acha 2-1 possível? 2-1 Roma. Porque a gente está falando que os dois vão marcar, certo? Então 1-1 tá certo. E a gente está dizendo que a Roma vai ganhar? 2-1 Roma. Verdade. Vai por aí. Verdade.
O que você acha do over 2,5? Os caras andaram metendo várias cacetadas recentes, fazendo 4 gols em vários jogos. Sim. A Lazio tem um 6-0 no campeonato, enfim. Você tem que ver que a Roma tem o Tammy Abraham, que é um goleador de primeira qualidade, e o Immobile na Lazio. São dois centroavantes que sabem fazer gols. São times que têm bons jogadores de área, que são bons batedores de pênalti, que são bons cabeceadores e que sabem fazer gols. Então, dentro de uma perspectiva de possibilidades e situações de gol, esses caras sabem botar a bola para dentro. Vou te dar um dado, acabei de abrir aqui no site nosso. A média de gols que a Lazio participa em partida, 3,45, é altíssima. É a mais... Deixa eu ver se é a mais alta da... Cara, é a mais alta da Série A. Junto com o Verona. Sassuolo 3,41, Empoli 3,24, Salernitana 3,24, ou seja, os jogos da Lazio são jogos onde mais acontecem gols. Puta, vamos over 2,5. Então vamos, fechou. Encerrado. Fechado. Então no 1x2 a gente fez Roma empate, né? Roma e empate. Vamos no over 2,5. Sim. E vamos pescar esse BTTS aí? Vamos nesse BTTS. Até outro dia eu achava que era banda de rock coreana. Beleza? Beleza. Fechou. Peraí que eu não fiz uma aqui errada. Eu fiz Roma e Lazio. Ambas marcam sim. Total de gols acima 2,5. Eu não botei... Qual que eu não botei? A Roma empate? Roma empate, 1x2. Os dois... Dupla possibilidade. Fechou. Vamos lá. Zé, próximo. Eu queria agora rapidinho contar para a galera uma historinha sobre essa rivalidade do Derby della Capitale. Né? Porque a gente já falou aqui que são dois times que nasceram mais ou menos juntos e que eles têm uma rivalidade local muito forte que não se expande para o resto do país. Tá. E tem uma ligação política muito interessante com a história da Itália, com a história do mundo e que reflete até hoje, porque a gente vê muitas vezes grupos de torcidas organizadas, principalmente da Lazio, muito ligadas a grupos fascistas ou de extrema direita, daquela violenta, né, que skinheads. Da Lazio. Só que e aí a gente pensa que porque talvez a Roma seja oposição a isso, e não é tão assim. A origem dos dois clubes está totalmente ligada ao partido fascista de Mussolini na década de 20. Explica-se já bem o sangue da turma aí. Havia 4 clubes de futebol em Roma nos anos 20. Né? Já sei a história. Qual? Eles mataram os outros dois. Os puta cara light pra cacete. Aí, porra, por isso que eles são um pouquinho violentos. Sim. O vovozinho era foda. O vô era foda na peixeira. E aí ficaram essa rivalidade bonita. Mas vamos lá, não vou te atrapalhar mais. Tinham 4 clubes. Era a Lazio, o Alba, o Fortitudo e o Roman. Eram esses 4 clubes que tinham de futebol na cidade de Roma. Nenhum deles com o nome Roma mesmo, com o nome da cidade, né? Porque o Lácio é a região, né? Como se fosse ali a região, o estado onde está Roma, assim, a parte externa, né? A parte campestre. E aí um cara chamado Italo Foschi, que era um ex-jogador de futebol e era líder do partido fascista em Roma, né, um político, líder do Partido Fascista, e que depois, nos anos 30, depois disso tudo que eu vou contar agora, o Italo Foschi foi o presidente da Federação Italiana quando a Itália foi campeã do mundo em 34 e 38. Ele era o cara dono do futebol italiano nessa época. Mas antes disso, ele fez essa função aqui, que foi o seguinte. Ele reuniu os 4 clubes, né, o Alba, o Fortitude, que ele era o presidente desse Fortitude, o Roman e a Lazio. Vamos nos juntar, galera. Vamos fazer aqui um clube só, nós 4. A gente acaba com os 4, a gente faz um clube só. E o nome desse clube vai se chamar Roma. Para a gente ter um clube com o nome da cidade, para a gente rivalizar com o Milan, com o Napoli, com os times europeus que têm nome da sua cidade. E também havia aí um movimento político, muito interessante. O Partido Fascista do Mussolini, eles criaram uma estratégia de ação social chamada dopo lavoro. O que é isso? É depois do trabalho, né? Que era
criar situações para os trabalhadores, quando terminasse o horário de trabalho, onde eles pudessem fazer uma atividade lúdica, social, dentro de um controle do que era o Partido Fascista queria que eles fizessem. Ou seja, nada de fazer coisa maluca, aí não vai para tomar uns pingolé lá vendo uma bandinha de jazz, não, está ruim. Eu quero conduzir os caras para o que eu quisesse. Então, dentro da política do Dopo Lavoro, o Ítalo Faschi decidiu, não, vamos criar um clube só de Roma para a gente juntar todo mundo num clube só e a gente faz os jogos desse nosso clube sempre no horário pós-trabalho para entrar dentro do programa do Dopo Lavoro, né? Beleza, vamos fazer tudo tal certinho. Mas aí o presidente da Lazio nessa época, chamado George Vaccaro, que era secretário do Partido Fascista, ele estava num cargo um pouco acima do Faschi dentro do Partido Nacional, mas ele era de Roma também, e era inimigo pessoal do Foschi. Os dois se odiavam dentro do próprio partido, dentro da própria história. Então ele falou, você que vai fazer isso? Eu não vou dar moral para você. Eu não vou entrar no seu esquema, eu não vou me juntar com essa daí, não. E a Lazio era o mais antigo dos 4 clubes, né? Então, a Lazio saiu dessa associação, né? E a Associação Esportiva Roma juntou esses 3 clubes com o Foschi na presidência e do outro lado estava o Vaccaro com a Lazio. Então, aí começou a rivalidade dos dois. Os 2 clubes têm origem fascista, os 2 clubes têm origem no Partido Fascista, dentro de um programa político fascista, mas de alguma forma a Lazio, ao longo dos anos, conseguiu angariar um torcedor mais radical, né, skinhead, extrema-direita. Recentes, eu digo, desse século. Fortes, situações assim dos caras fazendo sinais, nazismo, fascismo, tatuados pra cacete, que esse puta louco. O clube em si sempre se posiciona contra como uma forma institucional, mas o torcedor não. O torcedor ele aprova, ele faz parte. Cara, teve um caso, lembra do Antônio Carlos, que jogou no São Paulo? Jogou na Roma também. Isso, ele jogou na Roma, jogou bem, teve uma fase boa. Onde ele foi conhecido como Zago, que é o sobrenome dele. Exato. Exato. Aconteceu uma treta com ele, cara, que ele contou em um programa, não sei se foi com o Playhall, cara, que é de arrepiar. Ele tava saindo, acho que estava com a família, entrando ou saindo de um restaurante em Roma. O torcedor ficam na curva, né? Como é que eles chamam lá? As torcidas organizadas, enfim. Da Lazio. Pulou o carro dele, sabia que ele ia estar no restaurante e tal, foi esperar o cara, pulou, ele conta que é uma cena horrível, o cara pulando, andando no capô do carro, assim, pulando, para ir agredir, acho que conseguiu agredir o Antônio Carlos. Aí rolou uma treta, né? Meia dúzia de tapa para cada lado, tal, não sei o quê, mas uma cena feia, né? Uma coisa grotesca, uma coisa feio. E aí, ele contando da decepção dele, que tipo, passaram pano pra caramba, o cara não aconteceu nada com o cara, era um cara que tinha, entre aspas, influência, proteção, não sei o quê. Itália, cara, tem muito do Brasil na Europa, tem um jeitinho meio escroto de resolver as coisas também, como a gente. E não aconteceu nada. Eu sei que a história é assim... Virou pizza. Virou pizza. Não aconteceu nada com esse cara e foi uma agressão assim, flagrante. O cara foi lá para agredir o Antônio Carlos. Eu não sei se o Antônio Carlos deu alguma declaração de rivalidade ali, mas, porra, cara, dentro do campo... E tinha o tinte, certamente, dele ser brasileiro, de ser sul-americano, isso aí pesa muito. Também tem isso. Porque eles são preconceituosos. Muito. E a torcida da Lazio, ela é oficialmente, declaradamente antissemita. Ou seja, contra qualquer coisa que se remeta a Israel, ao judaísmo, qualquer coisa, eles são antissemitas como bandeira. Entendi. Né? Então, isso desde a origem. Não sabia que chegava a esse nível de escrotidão. É assim mesmo? É assim. E o que acontece? A gente vê que essa origem, que mesmo que os 2 clubes tenham nascido da mesma origem fascista, houve essa rivalidade interna do Partido Fascista, de uma disputa de poder entre 2 líderes, entre 2 políticos fortes do Partido Fascista na capital do país, que rivalizavam e que essa rivalidade passou para os clubes. Entendi. Né? E essa rivalidade se tem até hoje, esse ódio se tem até hoje. E tem até uma situação engraçada, Zé, para a gente terminar essa história, que como os 3 dos 4 clubes, 3 viraram a Roma, eles terminaram pegando da capital, da cidade, mais torcedores. Entendi. E a Lazio pegou os torcedores da grande Roma, da periferia, do campo, né, da parte ao redor do Lazio mesmo. Né? Então, geograficamente falando, a rivalidade é muito isso.
em Roma, na capital, a galera é Roma. E na grande Roma, na Lazio, no estado da Lazio, o pessoal é Lazio. Então, talvez porque os caras sejam mais cosmopolitas ali, não sei não, mas é uma questão de raiz mesmo, de história. Parece que a Roma é mais light, né, nesse ponto. Sim, a Roma dá essa impressão. A Roma terminou virando um pouco mais light que a Lazio nesse sentido. Cara, Cafu jogou muito lá, Altair, cara. Sim, pô. Aldair, perdão. Aldair, porra, o cara é ídolo lá, jogou muito. Jogadores negros, assim. Imagino que não tenha nenhum tipo de preconceito com esses caras. Esses caras são, né? Não, até a Roma terminou em algum momento da sua história tendo presidentes da centro-esquerda e da esquerda, políticos da centro-esquerda e da esquerda, e isso deu uma equilibrada na geografia política da cidade. Sim. Mas a gente não pode esquecer que a origem dos dois é igual, vieram de dois caras que eram do mesmo lugar e que tinha uma rivalidade interna deles, e que foi tudo um processo de um projeto fascista do Dopolavoro. 100 anos atrás, né? 1920? 1927. 100 anos atrás, quase. Quase. E essa historinha do dia, meu querido Zé Eduardo. Pô, cara, espero que a gente esteja super desatualizado em relação à história que você contou da Lazio, cara, porque, porra, não dá mais, né? Já deu, né? Já deu, mas tem espaço ainda para essa galera lá, principalmente skinheads e uma turma mais violenta, assim. Vamos para Real Madrid e Barcelona, El Clássico. Cara, eu quero abrir com uma estatística. Por favor. Que ela é definitiva. Para você que é torcedor do Barcelona... Lá vem. Eu preparei uma frase para você. Dado estatístico importante. 3 pontinhos aqui na minha tela. Real Madrid é melhor em tudo. Mas isso não é notícia, Tracinho. Zé. Pode escolher a estatística. Pode escolher. Zé, passe, finalização, desarme, interceptação, cruzamento, drible, virada de jogo. Pontos conquistados, tudo. Gol feito, sofrido. Então, cara, eu não tenho o que comentar. Sim. Então, pega esse rabo de foguete aí, quero ver o que você vai falar. Vamos lá, Real Madrid e Barcelona, domingo às 5 da tarde no Santiago Bernabéu, ainda mais jogam em casa, olha só que pedrada, né? Júnior, bota pra gente aí o card de pontos, posição na tabela. Real Madrid, líder isolado, favoritaço ao título, 66 pontos em primeiro. Barcelona, que chegou a estar em 8º nesse campeonato, Zé, depois o Xavi foi recuperando. Se a gente pegar só os jogos a partir de que o Xavi assumiu o Barça é líder do campeonato, hein? Não quer dizer nada. Mas com 51 pontos em terceiro lugar. Vamos dar uma olhadinha aí onde a gente vai ver realmente essa diferença que o Zé está falando, que é o gráfico do índice Footstats, os últimos 5 jogos do Real Madrid em casa, os últimos 5 jogos do Barcelona como visitante. O Madrid é o vermelho, o Barça é o laranja, então a gente vê que o platô do Madrid é mais alto. Né? 60% mais alto. Quando o Madrid desce ali, ele bate na média do platô do Barça, ou seja, o mais baixo do Madrid está dentro da média do Barcelona e o mais alto está muito longe, né? A média de pontos do índice do Madrid em casa é de 165 e do Barça fora é de 101. São duas médias altas, tá? Mas o Real Madrid realmente é... A Barcelona 100 fora de casa é muito bom e porque é recente, isso não é campeonato, não. Isso os últimos 5 jogos. Eu não digo ter essa... os últimos 5 jogos, mas ele não teve essa média como visitante de 100 pontos fora de casa de jeito nenhum. No começo eles só empatavam e tudo mais. No começo do campeonato foi muito ruim, com o Koeman. E a partir da chegada do Xavi que o time foi evoluindo a cada jogo, evolui mais. Então, se a gente for ver, o Barça está um pouquinho mais estável. E o Real Madrid subiu e agora está descendo de volta para a sua média. Mas é assim, o Real Madrid está talvez no seu melhor Real Madrid dos últimos 3 anos. É um time completíssimo, está tudo funcionando, está tudo dando certo. Se classificou agora para as quartas de final da Champions. Então, é óbvio que o Madrid é muito favorito nesse sentido, mesmo sendo um clássico. Se a gente for pegar lá, Zé, o Real Madrid é o melhor mandante, 10 vitórias, 4 empates, não perdeu ainda no Santiago Bernabéu. 81% de aproveitamento de pontos em casa. Porrada. O Barcelona é o 4º melhor visitante, com 5 vitórias, apenas 2 derrotas e 52% de aproveitamento dos pontos fora de casa. Isso no campeonato inteiro. O Madrid vem de 5 vitórias consecutivas e o Barcelona vem de 7 jogos invictos, 6 vitórias, mas não consecutivas. Ou seja, os dois vêm bem, os dois vêm forte, os dois vêm numa boa, mas o Madrid é favoritaço, Zé. Muito favoritaço. Para efeito de comparação, para ficar no índice individual agora, os 5 primeiros jogadores mais valiosos, futebolisticamente não valiosos de grana, MVP, sim. Os 5 primeiros da liga inteira são do Real Madrid. Só que tem um cara do Barcelona que está chegando.
Você se arrisca a dizer de jogador que está chegando ali na cabeceira de índice de jogador da La Liga? O Aubameyang? Não. Pedri? Não. Vou dar uma dica. O nome dele é a capital do rock dos Estados Unidos. Memphis. É claro, Memphis. Eu esqueço sempre do Memphis porque ele ficou muito tempo lesionado. É, ele mesmo. Ele tem condição, pela média, de chegar lá em cima, mas mesmo assim vai ter que conquistar esses pontos ainda. Na média ele está indo bem, mas ele está atrás. Assim, se ele fizer tudo que ele está fazendo já, que é bastante, ele fica atrás do que ele fez, né? Ele fica atrás do Benzema, do Vini e do Kroos, de modo que assim, cara, não tem ângulo bom para tentar achar meio copo cheio para o Barcelona nesse jogo. Não. Só a questão de ser um clássico. Exatamente. É só exatamente isso. É o famoso imponderável lá, o clássico é clássico e vice-versa, porque de resto a gente não sustenta nada aqui. Exato. Vamos no mercado de gols, odds sugeridas? Meu querido Júnior Santos, bota pra galera aí, ó. Over 0.5 no HT, 64%, odds sugerida de 1.56. Over 1,5, tempo inteiro, 67% a probabilidade, odds sugerida 1.49. Aí o over 2,5 já cai bastante, cai para 50%, tradicional odds sugerida de 2.0, e o over 3,5 aí significativamente cai para 36%, com uma odd sugerida de 2,78. E olha que interessante, se a gente falou que no Roma-Lazio o BTTS estava em 50%, nesse aqui está em 57%, gente. Quando a probabilidade de ambos marcam vai para 57%, eu vou dizer para vocês, vale a pena dar uma olhada nesse mercado. Se a odd da sua casa for interessante, vai, porque a probabilidade é alta. A gente não vê probabilidades altas acima de 55% em ambos marcam, é raro, e essa aqui está com 57%. Vamos lá no quem sai na frente, quem vence o HT. Júnior, manda para a galera aí. Real Madrid abriu o placar em 50% dos jogos como mandante. Olha só, o Real Madrid deixa metade dos seus jogos o visitante sair na frente, quando tem gols, claro. E o Barcelona abriu em 57% o placar nos seus jogos como visitante. O Barcelona é um visitante um pouco mais chato nesse sentido. E quem ganhou o primeiro tempo? O Real Madrid ganhou 43% dos primeiros tempos como mandante, e o Barça no primeiro tempo, gente, não vai bem mesmo. 21% dos primeiros tempos como visitante foram do Barça. Ou seja, tudo nos diz aí que o primeiro tempo ou vai ser um empate ou vitória do Real Madrid, você que gosta de trabalhar no HT. Quando marcam e sofrem gols? Vamos lá. O Real Madrid marcou 62% dos seus gols no segundo tempo como mandante, e o Barça marcou 52% dos gols também no segundo tempo como visitante. O Madrid sofreu 67% dos gols no segundo tempo também, em casa, e o Barça sofreu 56% dos gols também no segundo tempo. Ou seja, Zé, segundo tempo vai bombar pela tendência, pelas probabilidades, pela situação que a gente está vendo aqui desses números, alta chance da gente ter gols no segundo tempo. Se liguei. Cara, para minha surpresa, imagino que seja para a sua também, 1x2, Real Madrid 2. Empate 3,55 e Barça 3,44. Estão pagando 2 no Real. Estão pagando bem no Real, hein? Cara, esse daqui foi... Hã? Acho que é o peso do clássico, só pode ser. Só pode ser, cara. Sim. Com o menino Vini voando, andando a 480 por hora ali. Esse 1x2 eu vou deixar você decidir, porque eu posso não ter o controle emocional suficiente. Fica tranquilo. Porque se eu falar que eu vou apostar que o Madrid vai ganhar, eu não vou acreditar nisso, entendeu? Você vai dormir. Eu não vou conseguir apostar no Madrid para ganhar. Tá. Então deixa que eu falo. Tá? De 1x2 não. Vamos de Real. Porque tá pagando 2, cara. Tá pagando bem. Tá pagando bem demais. Agora uma viagem aí. Como é que fala uma viagem em espanhol? Um viaje. Dupla possibilidade. Não, acabamos de escolher dupla possibilidade. Eu queria dizer ambos marcam. Cadê ambos marcam? Vamos ver o mercado de gols aí. Mercado de gols. Ambas equipes marcam. Sim, 1,53. Tá pagando menos que no clássico italiano. Sim, eles estão achando menos que a probabilidade que eu calculei aqui. Ou seja, não, eles acham então que é mais fácil sair mais gols aqui, né? Sim. Que estão pagando menos. Sim. E que não vai acontecer que ambas equipes marcam 2,36, ou seja...
Mas a gente é pode bem provável que as duas marquem. Eu acho também. Então eu não meteria. Quer dizer, achando a gente pode escolher, né? Mas assim, eu não tenho tanta certeza. Agora, se você quiser falar mercado de gols mesmo, cara, eu tô com a visão muito ruim. Ou esses caras mudam de lugar de relatório de jogo para jogo. Achei. Total de gols no jogo: 2,5, 1,59, cara. Eles estão achando que vai ter uma sopa de gol nessa porra aqui. Pois é. Under 2,5, 2,21. Ou seja, eles não acreditam que vai ter poucos Under gols. 2,5 eu acho que é ruim. Não dá. E over 3,5, 2,40. 4 gols. 4 gols. É gol para muito. Sim. O over 2,5 eu acredito que seja o mais provável, né? Estão pagando 1,59, mas eu acho que é bem seguro isso aqui, Sim, cara. Também acho. Difícil 1-0. Não, 1-0 não vai ser. Então vamos no over 2,5? São 3 gols, hein? Temos que rezar para esses caras meterem a bola na caixinha. É que assim, vamos lá falar de must win, tá? Tá. Clássico must win, esse é o clássico. É ele não clássico. precisa de must win, teoricamente. Não precisa teoricamente. Os dois sempre vão querer vencer. O Barcelona está numa linha ascendente. Ganhar no Bernabéu seria para o Xavi e para o Barcelona muito importante. Seria a afirmação de que o trabalho está sendo bem feito, de que as coisas estão andando e de que está no caminho certo. Mesmo que o Barça vai só disputar a vaga na Champions. O Real Madrid vencendo esse jogo, além de tudo que significa, vai consolidar o seu lugar de líder absoluto, vai mostrar o seu favoritismo para ganhar uma Champions, vai mostrar que quem manda é ele, mesmo com o Barça com Xavi, com várias contratações importantes, é o Real Madrid. Então, tem coisas do must win que vão além do clássico. Ou seja, isso é um tempero para dizer vai ter busca de gol. Vai ter chance, vai ter finalização. Os times não vão especular demais. Os times vão querer buscar a vitória. Deixa eu fazer uma pergunta. Baseado no clássico, nos jogos do Palmeiras que eu vi recentemente contra o São Paulo e depois contra o Santos. Contra o São Paulo, ele foi super. Jogou bastante lá atrás, conseguiu um gol e se fechou, e se fecha com maestria. E no Santos foi para cima, porque, enfim, é um time realmente muito superior ao Santos. O Barcelona. Jogando um clássico, não estou comparando os clássicos em si, mas é uma situação que a minha pergunta é: o Barcelona tem variação de golpes? O Barcelona muda a forma de jogar quando precisa? Ele entra com mais atacante, ele recua mais um meia, faz isso? Ou ele tem um tamanho que fala, meu irmão, a gente joga assim, a gente joga assim? Não, é que está interessante. O Xavi está construindo essas variações táticas, mas elas ainda estão no começo, então elas não são sempre eficientes. Você viu nessa La Liga, você que é um barcelonês, tá certo essa palavra? Barcelonista. Quis falar bonito e mifo. Você viu variação? Você viu jogos em que ele jogou lá atrás, jogos lá em frente? Não, jogar lá atrás nunca, assim, aquela coisa de ficar atrás esperando, sofrendo e ir no contra-ataque, não. Isso não faz parte do DNA do modelo de jogo. É um modelo de jogo de posse e de proposição através da posse. O que sim tem é uma variação tática de posicionamento, às vezes jogando com uma linha de 5 lá na frente para criar a famosa amplitude, abrir o campo para os caras que vêm do meio, às vezes jogar com um tridente ali, de 3 caras entrando na área o tempo inteiro, conduzindo pelo meio. Então tem variações ofensivas, tem caras no banco que podem mudar o time, tem. Agora, o Real Madrid está num momento mágico, né? O Real Madrid está tudo dando certo, está tudo funcionando. O Benzema está no melhor momento da sua carreira. Tá incrível. O realmente. Modric, que todo mundo dizia, o Modric acabou aqui nada, o Modric está jogando um bolão. E ainda tem o Vini Júnior, o Rodrigo, o Kroos, que é um gênio na posição dele. Então, são 2 times que estão em muito bons momentos, mas o Real Madrid está melhor pela sequência longa, pelo trabalho já mais consolidado. O Ancelotti é um enorme de um treinador. Eu sou muito fã do Ancelotti, é um cara que ele não tem o mesmo brilho que a gente olha para um Guardiola, para um Klopp, né, para um Tuchel, mas ele é um gênio desse nível desses caras, e ele é mais low profile, né, ele é mais na dele, assim, mas é um cara que tem uma leitura de jogo impressionante. Eu concordo que o Real Madrid é favorito, mas eu não vejo o Barça como um time que vai ficar só atrás, segurando e indo no contra-ataque. O Barça vai propor, vai tentar machucar. Tá, a gente está ainda falando de over, né? Sim. De mercado de gols. O Barcelona, a média de gols nas partidas do Barcelona é de 3 gols. Tá? E ele tem uma média de mais de 1 gol sofrido por jogo. O Real Madrid é um dos únicos 3, ele, o Villarreal e o Sevilla, que tomam menos de 1 gol por jogo. Então, assim,
E o Real Madrid, os jogos do Real Madrid tem 2,90 de gol. Sim. Então, assim, vai ter gol mesmo. Sim. Acho que 2,5 é uma segurança boa. 3,5, cara, eu fico com medo. Eu acho muito também. Apesar de saltar de 1,59 para 2,40, um golzinho muda, cara, um mundo aqui. Não é raro empates 2-2 nesse clássico. É um resultado que tem bastante. Mas eu não vejo que vai acontecer nesse jogo isso. 4 gols, né? É. Vamos de over 2,5? Vamos de over 2,5 então, Zé. Então, beleza. Estão pagando uns 59. Então, nesse jogo a gente está indo Real Madrid e over 2,5. Isso, fechou. É nóis. Beleza, Gufo. Vamos pro Cariocão? Vamos pro Cariocão. Flamengo e Vasco, domingo, 4 da tarde no Maraca. Bom lembrar, galera, que este jogo terá transmissão pelo YouTube do Cariocão, Cariocão Betfair, com comentários desse vosso querido amigo aqui, Gustavo Fogaça, na companhia de Ricardo Santos, Full Trader, narração de Gonçalo Luiz, totalmente gratuito para você, o Footstats levando todos os nossos insights que você acompanha lá no footstats.com.br, entram no ar na transmissão, a gente dá ali uma garibada para você entender exatamente o que está dizendo aquele insight, mas são insights muito precisos, muito dinâmicos e que vão entendendo o jogo e trazendo para você uma leitura tanto para quem é das apostas como para quem quer entender o lado mais analítico do futebol. É imperdível esse domingo, então, 4 da tarde, no YouTube do Cariocão, estaremos fazendo essa transmissão ao vivo. Fala das frases que entram na transmissão. Então, a gente tem essa sequência de frases que é o nosso bot, através dos números que ele vai acumulando da partida e do histórico que ele tem dos clubes, ele vai começando colocando patamares de execução dos times e dos atletas. Por exemplo, um jogador que está acima da sua média de finalizações, a frase vai indicar para você. Um jogador que está abaixo do seu acerto de passes, ele vai mostrar. Quando um time está muito próximo de marcar um gol, ele vai mostrar também. A gente tem acertado bastante nisso aí, né, Zé? Bastante. A gente tem, graças a Deus, e muito trabalho, e graças a muito trabalho também, a gente está indo muito bem no código. Em breve, novidades. E estamos indo bem, sim. As frases, elas acontecem depois que existe uma certa persistência das linhas de probabilidade. Então, não é toda hora que sai a frase, não é todo minuto que o robô dá uma opinião. Né? Quando existe uma persistência, aí ele gera a frase. Mas está indo super bem, cara. Estamos felizes, sim. Temos acertado muito mais do que a gente acerta, do que a gente erra. Sim. Mas é isso. São robôs ali que ficam gerando dados futebolísticos que têm a ver com a aposta, porque está indicando algo que às vezes a retina não pega, o time está acima da média de um fundamento, abaixo de outro, o jogador acima da performance dele em um fundamento, abaixo em outro. Então tudo isso o robô vai falando. E ele entra assim no papo de apostas, dizendo a probabilidade de vencer desse jogo agora é essa. O jogo está empatado, mas o mandante tem 5 vezes mais chance do que o visitante de marcar o primeiro gol. Enfim, são coisas bem legais ali. A gente está investindo bastante nisso. Espero que vocês gostem. Gufo, fala, desculpa. Não, só para quem é trader, por exemplo, que opera na live durante o jogo, é fundamental você acompanhar o jogo ali pelo footstats.com.br, porque além dos insights, além de toda a data em tempo real, você tem o nosso gráfico X2 mostrando a tendência do jogo, que é fundamental para você tomar decisões certas na hora de investir. Sim. Você que é trader e opera na live, né? Sim. Ô Zé, vamos tacar aí para a galera o gráfico do índice Footstats para o pessoal ver como é que chegam Flamengo e Vasco. Vamos lá. Nesse segundo jogo da semifinal. Bom lembrar, galera, que aqui não estão os dados do primeiro jogo da semifinal da vitória do Flamengo 1-0, beleza? E até a chegada da semifinal. O Flamengo tem uma média de... E aí não é mandante e visitante, é o campeonato inteiro, beleza? O Flamengo tem uma média de 171 pontos nos últimos 5 jogos e o Vasco tem uma média de 80 pontos nos últimos 5 jogos. O platô do Vasco, claro, é bem mais abaixo do Flamengo. O Flamengo é mais regular, mas o Flamengo deu um salto aí por causa da goleada sobre o Bangu, que foi uma goleada meio fora da curva, mas o Flamengo é mais regular que o Vasco no tema do índice Footstats. E a gente sabe, né, vendo o elenco, vendo o modelo de jogo, vendo como é que os dois times jogam, que o Flamengo tem mais futebol que o Vasco, tem mais possibilidade que o Vasco, mas o Zé preparou para vocês, galera, dados interessantes que vão mostrar que no primeiro jogo, né, Zé? Agora da semifinal, exato. Flamengo e Vasco não foi tão assim. Não foi tão assim. O Flamengo, só para adicionar a informação, o Flamengo foi melhor também no índice nesse jogo de 1-0. Só que tem algumas coisas que aconteceram que, assim, acende uma luz amarela
porque é indiscutível a diferença dos times, beleza? Sim. Isso, né? Um tá jogando Série A, outro Série B, o tamanho do elenco, a grana que se gasta e tudo mais. E o Flamengo, cara, nos últimos anos, a verdade é que o Flamengo ou é campeão ou é vice, ou é campeão e fica o tempo inteiro batendo ali, né? Isso é legal pro flamenguista. Mas o que aconteceu nessa última partida foi assim um nível de erro que você pode ter várias interpretações sobre isso. Você pode ter. Se fosse comparando, eu gosto de comparar algumas coisas com Fórmula 1. Um piloto muito bom que deu uma volta ruim, ou uma sequência de voltas ruins, beleza, e daqui a pouco ele retoma o ritmo dele, o pace dele e tal, e vai embora. Pode ser também. Só que o nível de erro do Flamengo ontem não é time que primeiro tem essa vitória garantida para domingo. E olhando para Campeonato Brasileiro, é um time que tem que tomar muito cuidado. Não estou falando só baseado nessa partida. Vou te dar um número que me assustou. O Flamengo do Campeonato Carioca, hein? Eu sei que o Flamengo está fazendo testes, posições, isso e é estadual, é para isso mesmo, para time grande, para todos. Só que o Flamengo dos times grandes de Série A é o time que mais permite finalização certa contra o seu gol, cara. Isso é importante. Então isso não é a primeira correlação com o gol. É a finalização certa. Exatamente. Então, sofrida, portanto, é gol sofrido. Então, tem uma notícia aí que tem que ficar esperto. Tá? Segunda coisa, ontem o melhor jogador em campo pelo índice Footstats foi o goleiro do... A gente tem os dados aqui, ô Júnior? Temos, meu diretor. Bota aí que eu vou até botar os óculos. A gente consegue começar pelo mapa de calor? Ó, dá uma olhada. O Flamengo vai para cima mesmo. Ele fica ali em cima, tem qualidade para isso, é uma turma muito boa ali que fica controlando o passe e chuta. O Flamengo historicamente finaliza, não é aquela posse débil, muito pelo contrário. Só que a turma chuta contra o gol do Flamengo. Ontem o Vasco chutou mais no gol do Flamengo do que o inverso. Percebe? Jogando lá atrás. Tudo bem, contra-ataque de novo. Sim. Não é... o modelo de jogo do Vasco é esse, é de contra-ataque. Exato, mas conseguiu encaixar mais chutes. Esse é o ponto. Ele conseguiu efetivamente. O melhor jogador... Avance, meu querido Júnior. Para ver as notas do índice Footstats, cara, o jogador que fez mais ponto que o Gabigol. Sim. Tá? Acabou sendo o goleiro do Flamengo. Isso a Globo não mostra. Isso... mas pode, porque ela consome os dados do Footstats. Pois é, alô Globo. Então, isso é importante. Tá? Foi o cara muito importante. Zé, eu estou fazendo essa brincadeira com a Globo pelo seguinte, porque a maioria dos nossos colegas jornalistas, não só da Globo, mas em todos os lugares, botaram assim a situação. O Flamengo massacra o Vasco no jogo e os números estão mostrando que não foi tão assim. Não, então, quer cair da cadeira? Põe a próxima tela. As próximas duas. Cara, o Flamengo não acertou cruzamento no jogo. Aquela linha vermelha ali que o pessoal está vendo é os cruzamentos errados do Flamengo. Exato. Todos os cruzamentos e mérito do Vasco. E aí, por isso que eu estou dizendo, chama a luz amarela, porque assim, óbvio que o nível... Faz a escalação do Flamengo lá do meio para frente, cara. Sim. Tem um monte de cara bom. Só craque. Porra, esses caras não erram o cruzamento. Eles erram porque o Vasco estava muito bem. Eles podem até errar eventualmente, mas não erram todos. Exatamente. Exatamente. Então o Vasco soube neutralizar isso aí. Então o negócio não está tão assim garantido. Esse que é o ponto que eu queria dizer. Exato. Perfeito. Eles não permitiram que o Flamengo... Mérito do Zé Ricardo isso aí, hein? Mérito do Zé Ricardo. Eles não permitiram que o Flamengo completasse um cruzamento. Isso é raríssimo de acontecer, tá? Sim. Não acertar o companheiro lá dentro, o cara ter condição de fazer uma finalização, ainda que para fora. Pode ter sido aquelas merda de cabeçada que bate. Sim. Eles não conseguiram. O Vasco conseguiu anular isso. E por último, cara, a quantidade de finalizações que eu vou te mostrar. O Flamengo não deu uma finalização certa no segundo tempo. Óbvio também, porque só errou cruzamento, né? E algumas finalizações evidente a origem é cruzamento. Então, de cruzamento já foi pro vinagre. Não e olha como mudou o volume ofensivo do Vasco no segundo tempo. No segundo tempo. Então, quando eu disse luz amarela, é óbvio que o Flamengo é favorito. Continua sendo. Mas não é uma coisa assim... Cara, o Flamengo jogou para o gasto? Sim, é uma forma de ver, mas é uma forma simples de analisar. Não estou criticando não quem analisou desse jeito, tá? O meu ponto tem que tomar cuidado. E não pode se dar o luxo de errar tanto quanto errou. Porque não há garantia que o Vasco não seja tão eficiente de novo na defesa. Esse foi o ponto. Exato. No sistema defensivo. E também pode haver a probabilidade de que talvez o goleiro do Flamengo não esteja tão bem nesse dia, que os atacantes do Vasco consigam ser mais precisos. Exatamente. Então, o Flamengo acerta mais finalização que o Vasco? Lógico que acerta. A oferta de chute do Flamengo é tão grande que com uma pontaria menor, eles mesmo assim
Claro, acertam mais. Mas a pontaria do Vasco é melhor. O Vasco está acima de 40%, o Flamengo está abaixo de 40% de pontaria. Sim. Entendeu? Os dois são ruins. Mas a oferta do Flamengo, de novo, é tão grande, é tão forte a turma do meio para frente, que os caras finalizam o tempo inteiro. Só que eles estão errando demais. Se ele pegar essa oferta enorme e aumentar os 40%, primeiro chegar nos 40%, tá abaixo, jogar para 45%, 50%, aí não tem como parar esse time. Sim. Fica muito ruim para o adversário. Muito ruim para o adversário. Então, quando eu disse luz amarela, é isso. O Flamengo jogou abaixo, com certeza. Isso acho que foi a opinião média dos cronistas. Mas... Enfim, é isso. O Vasco não é cachorro morto, digamos assim, né? De forma alguma. Júnior, bota pra galera aí o card mercado de gols, odds sugeridas, pra gente dar uma olhada nos números de probabilidade. Over 0.5 no HT, 83% de probabilidade, odds sugerida 1.20. Over 1,5 está bem alto, assim, até acho que está alto demais, mas enfim, é o nosso cálculo. 78% de probabilidade de over 1,5, odds sugerida 1,28. O over 2,5 também alto, galera. 64% probabilidade, 1,56 a odd. Aí já o over 3,5 cai bastante, 37%, odds sugerida 2,7 e o ambos marcam 50%, 2 a odd sugerida. Quem sai na frente e quem ganha o primeiro tempo, tá? O Flamengo, jogando em casa, abriu o placar no Cariocão 67% das vezes e o Vasco abriu o placar 60% das vezes como visitante. Quem levou o primeiro tempo, Mengão ganhou quase tudo, 83% dos primeiros tempos jogando como mandante foram do Flamengo e o Vasco também ganhou bem como visitante os primeiros tempos, 63%. Ou seja, o jogo no Maracanã não dá para dizer que é a casa de um, casa do outro, a casa dos dois, né? Mesmo que o Vasco mande jogos em São Januário, tradição de jogos importantes do Campeonato Carioca serem no Maracanã. É difícil a gente também aqui botar isso de mandante e visitante, porque vai ter torcida dos dois lados. Sim. Então, também dê um pouco um desconto nesses números, porque nesse caso específico, além de ser um clássico, é um estádio mais neutro, né, do que um estádio caseiro do Flamengo. Claro. Cara, para nossa infelicidade, ainda não abriram todas as odds do jogo dessa semifinal, né? Sim. Flamengo e Vasco, a gente só tem um X2 liberado, nunca tinha visto isso. O mercado de gols está fechado. E estão pagando amplamente para o Flamengo. 1,31 Flamengo, 4,71 empate e 9 para o Vasco. 9 para o Vasco. 9, ou seja, as casas entendem que vai dar Flamengo sim. Então, por falta de opção, inclusive, para a gente ver outras entradas, a gente vai num X2, né, cara? É o que a casa oferece, vamos nessa. Vamos nessa e a gente vai de Flamengo, sim. Mas se a gente estivesse falando de gols, o que você acha de quantidade de gols? Mesmo que a gente não tenha aqui, a odd a gente não vai analisar, mas vamos falar e eu vou te falar os últimos jogos desses caras aqui. Nesse mesmo Campeonato Carioca teve o que nós fizemos, que foi 1-1, e teve esse 1-0 agora, o primeiro jogo da semifinal. São jogos de poucos gols, jogos de 1,5 ou de meio, né? Então é difícil nós pensarmos que a gente vai ter aí 3 gols, porque a defesa do Vasco é muito forte, mesmo o Flamengo sendo um ataque impressionante. Os números a gente já mostrou como é difícil entrar nessa defesa do Vasco. E o ataque do Vasco, ele é preciso, mas ele gera poucas oportunidades. Ele Verdade. É um time que vai lá e tem que matar naquela que ele foi, porque ele não vai repetir aquilo ali 2, 3 vezes. É isso aí. Se o Flamengo for consistente na defesa, aí não vai ter para o Vasco. Agora, se o Flamengo for meio solto lá atrás, deixar muitos espaços, aí o Vasco vai saber aproveitar isso para marcar o seu golzinho. Eu vejo mais por aí, Zé. Talvez um 1-1 ou um 2-1, no máximo um 2-0, assim, mas não vejo mais. Você não vai um over louco 2,5? Não é gol de. Não. Cara, tô vendo aqui, de fato, é apertado. O Flamengo fez gols em todos os jogos nas últimas 9 partidas, desde a derrota para o Fluminense, fez gol em todos os jogos. O Flamengo faz. O Vasco fez gols desse recorte de 9, ele não fez gols em 3. Então, é uma diferença absurda, né? O cara fez... Um fez 100%, outro fez 66%, porque 6 de 9 é 66%, né? Tô vendo aqui, de fato, é o que você falou muito bem. O Vasco tem que garantir quando ele consegue ali, né? Chegar exato. e... Então,
cara, os últimos confrontos deles foram de poucos gols. Eu iria under 2,5. Under 2,5 é uma boa. E eu iria de Flamengo. Apesar Flamengo já fechamos, né? Flamengo fomos. O under 2,5 não tem como fazer. Fica mais como uma sugestão pra galera. Exato. Né? É isso, Zé. Cara, Fechou. É isso, Amites. Então, é isso. Eu tô lembrando aqui de uma coisa que nós falamos hoje. Eu quero fazer uma pequena... A gente falou até de forma dura contra os torcedores da Lazio. É óbvio que eu tenho que acreditar que tem muito torcedor da Lazio. Tem. Eu odeio essas coisas assim de Sim. falar, de ficar passando pano, tá, cara? Claro. Não é isso que eu tô querendo fazer ou é isso que eu vou fazer. Mas eu peço desculpa ao torcedor da Lazio, que é super cabeça aberta, um cara do bem, um cara que, porra, que talvez viva isso mais de perto e fala, cara, tem uns puta louco lá mesmo, mas você não pode falar que é todo mundo. Enfim, para esse cara, esses, né? Espero que sejam muitos. Peço mil desculpas, porque de fato eu falei de forma genérica, porra, esses torcedores. Não, mas eu acho que. Dando um label assim, como se fosse um crachá, sim, entendeu? Claro. Todo mundo é. Como eu também falei. Eu falei assim, que. Né? Nem pro bem nem pro mal, né? Exato, eu também falei que é uma torcida que tem como um DNA o antissemitismo, e é obviamente que devem ter muitos torcedores da Lazio que não são antissemitas. E são contra, inclusive. Que são contra e tal. A questão é que há, assim, um ambiente de permissividade onde essas coisas florescem num canto ali, num canto outro, Sim. E é verdade também que tem grupos de extrema-direita que tem os chamados ultras, que são skinheads, que são caras não, isso fascistas existe mesmo. e eles estão lá. Existem, se você Eles pesquisar... Isso não é mentira, isso acontece. E se você pesquisar na internet, você vai ver várias coisas em Sim. relação a isso. De fato, a Lazio. Que é uma pena, né? É uma pena, mas existe. É só para falar para quem não é que, porra, se sinta abraçado por nós aí e não é para você esse papo. Show. Gufo, rumo ao Fechamos. 100%. Quem vai ser o Cristiano Ronaldo que vai nos roder aqui nessa rodada, você acha? A Real Madrid-Barcelona, né, cara? É o teu sonho, né? Mas daí você tá torcendo. Quem que é do Barcelona que vai fazer 8 gols e vai ganhar no Santiago Bernabéu de 8-1? Se tivesse o Ronaldinho ou o Messi, mas daí essas odds não iam estar assim nem de jeito nenhum. Nossa, coisas lindas que eu já vi Ronaldinho e Messi fazendo no Bernabéu. Você viu? Na TV, né? Ah, tá. Sim. Tá. Eu até estava contando fora do ar pro Júnior, eu só vi um clássico em loco no Camp Nou nos anos 80, e vitória do Barcelona, mas o sonho seria poder ver vários desses, né? Quem que você viu jogar? Aquele Barcelona, que era o Dream Team do Cruyff, era um timaço, cara. E foi talvez um dos melhores times que eu vi na minha vida. Eu penso, já me arrepio. Que tinha o Zubizarreta no gol, né? Falar as figuras mais importantes que a galera vai lembrar. Tinha o Guardiola, que era o meio-campista, o maestro do time. Aí tinha Romário, Laudrup na frente. Romário, cara, você viu o Romário com a camisa do Barça? Sim. O Koeman, que foi o anterior treinador, zagueiraço, jogava atrás. Até hoje ele está procurando o Miller. Sim. E tinha, dois jogadores que para mim são grandes ídolos da minha vida, assim, que eu amo eles e que são muita representatividade da minha paixão de torcedor, que é o Baqueiro, né, que era um ponta do Barcelona, que era um cara super carismático, aqueles cara meio louco, assim. Se fosse aqui, ele seria um Valdívia, sabe Valdívia, aquele que foi do Inter, do Avaí, do Vasco? Sim, que engraçadíssimo. Que tem cabelão, boa praça, que às vezes erra uns gols feitos assim, mas você não consegue odiar o cara, porque o cara é tão gente boa que você torce por ele. E o Amor, que era um segundo volante, trabalhava junto com o Guardiola, que era um cara também muito consistente, titular em quase todos os jogos, mas não era uma estrela, não era um grande jogador, mas era um cara que dava firmeza pro time, sabe? Um cara que estava ali sempre. Então, para ter todas essas estrelas lá... O Romário com a camisa do Barça ao vivo, cara. Depois um dia eu vou contar a história como eu encontrei o Romário num restaurante lá em Barcelona, tirei foto com ele, tudo assim. Cara, aquele jeito de correr dele, com os bracinhos para trás, com os peitinhos de pomba dele. Ele jogou, cara, essa época ele jogou demais. Essa época dele no Barcelona, ele jogou demais. Que toquinho. Jogou demais. Nossa, ele fez cada golaço. Batida de bico, de taco de bico. Não, e até depois eu vi uma entrevista dele falando assim que o combinado era assim, taca em mim que eu resolvo. A técnica, ele falava pro Cruyff, isso, taca em mim que eu resolvo. Essa era a tática do... Sim, cara, total alta confiança, impressionante. Era assim, dava num baixinho ele resolvia, cara, impressionante. Foi um dos maiores outro cara que desculpa interromper, outro cara que entrou nesse time também logo em seguida, não jogou esse clássico, mas logo em seguida ele entrou, foi o Stoichkov, né, o búlgaro. Porra, esse era cracaço. Esse cracaço também, outro cara super carismático. Também estava na virada que levou do São Paulo, fez um gol e tomou 2.
Então é esse time aí, Zé, Mas o Stoichkov, ele jogou um tempão com o Romário, eles eram jogou brothers, um tempão. Ele entrou depois dessa temporada 88-89, ele entrou no decorrer da temporada. Tá, entendi. Mas foi outro craque ídolo do Barcelona nessa época. Show. Gufo, ficamos por aqui então, Bora. rezando para não ter um outro Cristiano Ronaldo na nossa vida e cravar 100% nessa de novo. A gente já cravou, hein? Vamos cravar de novo, vamos cravar mais uma vez. Então, pessoal, a gente vai fazer agora o resumo das entradas, começando pelo fim aqui do Campeonato do Brasil. Infelizmente, só está liberada a entrada de 1x2 do Clássico Carioca. A gente foi de Flamengo. Gufo. Mas a gente recomendou também para a galera um under 2,5. Verdade. Né? Para quem quiser, recomendação. Um under 2,5 é uma boa recomendação. Exato. Quais foram as outras apostas, Gufo? Roma e Lazio, nós fomos em dupla Roma e empate no 1x2 e over 2,5. E fizemos aquela terceira aposta malandra que a gente faz sempre, foi nesse jogo, ambos marcam. BTTS. No italiano, no espanhol? No espanhol, infelizmente o Zé escolheu que o Madrid vence, tomar aquele R nessa, e o over 2,5. Over 2,5 e real. Então é isso, pessoal. Rumo ao 100%. Não. Eu queria te pegar nessa. Rumo ao 100%, sim. Boa, e Zé. depois a gente torce pro Barcelona junto, a gente toma uma cerveja com a camisa do Barcelona. Fechou. Beleza? Um abraço.